Jeremias capítulo de número 18. Eu saí meio de férias aí, parece que tem muita gente que saiu junto, né? Saiu de férias também, né? Aleluia. Mas estamos de volta, irmão, vamos lá. Jeremias capítulo 18, verso de número 1 em diante. Ficou bom. Ótimo. Jeremias capítulo 18, verso de número 1. Quem concorda que eu tenho que ler esse negócio agora, dá um glória a Deus. Então vamos lá. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Veio a quem? Tá. Então grava o nome do profeta, ó. Deus diz para ele: levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então Deus disse a Jeremias: levante-se e desça à casa do oleiro, e lá você ouvirá a minha mensagem. Beleza. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. O que aconteceu aqui, irmãos? Ele viu. Então, vamos lá. Deus disse a Jeremias o que? Desce? Não, você está devagar demais hoje. Deus disse o que a Jeremias, irmão? Desce, desce, vai lá na casa do oleiro, que lá você, diga assim, ouvir. Então, lá na casa do oleiro, você vai escutar, você vai ouvir a minha palavra. Mas chegou lá na casa do oleiro, ele viu, ele olhou e viu o oleiro trabalhando com a roda. Você já viu como que é um oleiro, irmão? Como é que ele trabalha? Maçando barro, e aí aquela rodinha, ele vai batendo o pezinho naquela rodinha, ele vai fazendo, né, vai moldando o vaso. Então preste atenção no texto aqui. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro, vaso de quê? Você foi feito o quê? Sério? Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou. Estragou na mão de quem? De quem sabe. Estragou na mão do oleiro. Estragou em quem entendia do negócio. O vaso que o oleiro estava trabalhando estragou na mão dele, irmão. Está pegando aqui ou não? Pega os detalhes aí. Então, estragou-se nas suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a vontade do barro. É isso que está escrito? Ele fez outro vaso de acordo com a vontade do barro. Não, ele fez outro vaso de acordo com a sua vontade. Então digo, o oleiro é soberano. O oleiro é soberano. Você já entendeu que esse oleiro é Deus. Então a palavra do Senhor veio a mim, aí ele escutou. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Se em algum momento eu decretar, Deus que decreta, que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Então o oleiro está dizendo o seguinte: se eu advertir e ela se voltar, eu deixo de aplicar a correção. É isso que ele está dizendo. Se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, ou seja, uma bênção, e ele fizer o que é mal aos meus olhos, e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Olha só. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso convertam-se
agora, cada um do seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Glória a Deus. Deus, no início do culto aqui, irmãos, eu não sei se você conseguiu perceber o poder daquilo que a gente estava ministrando aqui a respeito de reino. Eu ainda enfatizei, repeti várias vezes: Deus está reinando na sua vida, irmão. Deus é rei na sua vida. Várias vezes na Bíblia, irmãos, Jesus e outros profetas dizem assim, que feliz é aquele que tem ouvido para ouvir, e feliz aquele que tem olhos para ver. Por quê? Porque diante de uma multidão, irmãos, diante de um povo, diante de uma nação, diante de uma igreja, diante de uma comunidade, muita gente está presente, muita gente participa, mas muitas vezes não consegue nem ouvir, nem escutar Deus. O que impede uma pessoa de estar completamente convicto do que Deus está mostrando, do que Deus está mostrando e do que Deus está falando? O que impede? Porque você pode fazer parte dessa igreja, dessa comunidade, de qualquer outra. Você pode ter 20 anos de evangelho, irmão, 30 anos de evangelho. O vaso que estava sendo moldado ali, a Bíblia diz que era de barro. E ele vinha moldando, ele vinha fazendo um oleiro que sabe, um oleiro soberano, um oleiro que tem capacidade, um oleiro que sabe o que está fazendo direitinho. A Bíblia diz que não foi ele que estragou o barro. A Bíblia diz que o vaso estragou na mão dele, desmanchou na mão dele. E aí eu fui procurar saber por que o vaso estragou. Tem uma coisa, irmão, em especial que faz o barro se desmanchar quando está fazendo aquele vaso. E uma das coisas é a impureza. E a segunda coisa, que é muito importante, que tem muitas vezes ali, é o endurecimento precoce. Ele está trabalhando no vaso, e o vaso começa a endurecer por conta de impurezas, por causa de tempo. Às vezes ele perdeu o ponto. O que impede, irmão, de você escutar a voz de Deus e ver o que Deus está mostrando, é justamente impureza na nossa vida, que vai entrando, vai complicando o nosso relacionamento com Deus. E olhe para mim aqui, e o mais importante, o endurecimento do coração. Tem gente que é evangélico, cristão, presbítero, diácono, ministro de louvor, pastor, mas o coração dele já não é mais moldável. O vaso estraga na mão do oleiro, ele está endurecido, irmão. Ele não consegue mais ver e nem ouvir. Deus está mostrando, irmão. Meus irmãos, Deus não nos chamou para andar na legalidade da palavra de Deus. Deus não te chamou para ser um religioso, um escriba, um fariseu. Deus não te chamou, Gladstone, para você saber a lei de Deus. Olha para cá. Deus não te chamou para ser um sabidão da lei de Deus. Deus nos chamou para acessar o mundo espiritual e ter contato com o que é invisível. Você veio aqui por quê? Você tem fé. Fé é visível? Ah, não é. Você não pode participar dessa reunião esperando só coisas naturais e visíveis, palavras de sabedoria e de coisas intelectuais que a Bíblia possa te informar. Porque todo mundo, até o ímpio, até o ateu, tem muita gente que tem acesso à Bíblia, irmão, e ele lê. Mas eu te pergunto, ele tem ouvido para entender? Ele tem olho para ver o que Deus está mostrando? Porque para Jeremias estava no meio de um ecossistema ali, no meio de um povo duro, que estava vivendo uma vida toda torta, e Jeremias estava lá no meio. Aí Deus chamou Jeremias, falando: Jeremias, eu te chamei como profeta, para você fazer uma coisa no meio do povo. Você vai arrancar, vai despedaçar, destruir e arruinar. Não está isso, pastor? Jeremias capítulo 1, verso 10. Você vai arrancar, despedaçar, destruir, arruinar, mais edificar e plantar. Esse é o seu ministério, Jeremias. Aí Jeremias está lá, com essa palavra, só que ele não estava entendendo, ele não estava pegando o que Deus estava falando, e ele era o profeta. Aí Deus falou: desce, vai lá na casa do oleiro, que você vai ver e vai ouvir o que eu estou fazendo. Irmãos, Deus está falando com o povo dele, com você.
Na onde? Lá no teu trabalho, lá na escola. Deus está falando. Deus está falando dentro da sua casa, nas circunstâncias que você está vivendo, no prejuízo que você teve, nas alegrias, nas festividades da sua vida, na prosperidade. Deus está falando, irmão. Só que nós estamos muitas vezes assim, vivendo sem acessar o mundo espiritual, sem perceber que as coisas que estão acontecendo no natural, fisicamente, as coisas que você está tocando, que você está vivendo, que você está palpando nesse mundo aqui, o que está por trás disso é muito maior e muito mais poderoso, e tem muito mais a falar com você do que aquilo que os seus olhos podem ver e do que os seus ouvidos naturais podem ouvir. Você pode estar com a vida, irmão, completamente distante de Deus sem perceber. Você já pensou que tragédia uma pessoa que está na presença de Deus com o coração endurecido e passar anos dela dentro da igreja sem conseguir ouvir Deus de verdade? Ela está ouvindo, irmão, está escutando a Bíblia. Não é falta de informação e de entender, porque às vezes ela está entendendo. Ela está entendendo. Pastor Reis explica, olha que legal. Agora terça-feira tem um quadro aí para nós rabiscar ele. Aula, vai ser tremendo. Aí o pastor Reis explica bem, eu entendi. Mas e essa palavra, irmão? Essa palavra que a Bíblia diz em Jeremias também, que ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Agora eu vou alertar os irmãos aqui. A palavra de Deus, ela tem duas ações. Ela não volta, fala assim, ela não volta. Se Deus falou, vai acontecer. Agora, o que Deus está dizendo aqui? Ele falou assim, eu vou falar para um povo rebelde e vou falar para um povo obediente. Olha só, duas coisas que ele falou. Se o povo rebelde, que eu dei a palavra, ele se arrepender e se converter, o texto ali, eu sei que alguns ali até pensou, mas está dizendo que Deus se arrepende. Parece que a Bíblia contradiz, né? Uma figura de linguagem ali que ele está dizendo, ou seja, para descrever algo simples, igual um pai, por exemplo, né, que eu acho que é o exemplo mais simples para você entender esse arrependimento de Deus ali. Esse arrependimento não muda o caráter de Deus, não muda o que Deus é e nem o que Ele falou. Por quê? Porque toda a bênção de Deus é condicional. A salvação é de graça, e o povo mistura, Gladstone. Ele acha que se você é salvo pela graça, porque Jesus conquistou, todas as outras coisas são de graça, eu não preciso fazer nada. Não, a bênção de Deus é condicional, irmão. Ele está falando para um povo rebelde, dizendo, se o povo que é rebelde se arrepender, eu não vou corrigir, é igual um pai. O pai chega no filho e fala assim, para de fazer essa bagunça aí, para, porque senão eu vou te dar um castigo. Aí o menino faz o quê? Para. O pai castiga? Não. Mas ele avisou que se ele continuasse na conduta que estava, ele ia castigar. O pai não mudou. O caráter do pai, do ensinamento também não mudou. O que mudou foi a circunstância, foi o que estava acontecendo. O que Deus está dizendo no texto aqui de Jeremias 18 é o seguinte: eu estou dizendo que vocês são um vaso nas minhas mãos. Esse estragar e refazer de novo é uma oportunidade que Deus está dando, irmão. Porque muitas vezes na sua caminhada você pode ter algum tipo de impureza e às vezes deixou o seu coração endurecer por um momento e se estragou nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus. Quem aqui que nunca passou por um esfriamento espiritual depois que você conheceu Jesus? E aí eu te pergunto, esse esfriamento espiritual veio por causa de quê, irmão? Por que veio o esfriamento espiritual? Fala para mim se não for um pecado que apareceu na sua vida. Fala para mim que esse esfriamento espiritual não foi a inveja do coração, não foi a cobiça, não foi o escândalo, não foi a imoralidade. Você um dia creu no Senhor e veio à frente. E você reconheceu que Ele é rei, que Ele é Deus na sua vida. Você foi lá e falou tudo bonitinho, igual o pastor pede. Fala aí, irmão. Jesus, eu te aceito como Senhor, Salvador da minha vida. Foi lá e batizou. Você fez uma confissão e foi. Mas essa confissão, ela tem que ser acompanhada de uma coisa chamada arrependimento.
Arrependimento é um deixar, é um renunciar. Quem está aqui comigo, amém ou não amém? Então o que Deus mostrou para Jeremias lá, que ele ouviu, aliás, ele viu e ouviu. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou falar através de você para um povo que está errado, que está andando uma conduta errada. Para esse povo eu vou arruinar, eu vou despedaçar, eu vou destruir. É isso que ele está falando. Mas para o povo que está andando certo, eu vou edificar e plantar. Porém, conforme a conduta deles, eu posso mudar de opinião, conforme a resposta que eles dão. Por quê, irmão? Deus está falando para um povo que está muito semelhante aos dias de hoje, os nossos dias. Um povo que quer Deus demais, abençoando, prosperando e gerando resultado na sua vida. Quem aqui quer a proteção de Deus? Proteção, olha o que eu estou prometendo aqui, irmão. Eu não, a Bíblia. Quem quer a proteção de Deus? Proteção de Deus. Ninguém. Misericórdia, você está lascado. Saiu da porta para lá, já pensou? Eu estou falando, quem quer a proteção de Deus? Vou dar uma terceira chance aqui, né? Se você negar 3 vezes, aí eu já desisto. Aí o galo canta, né, Rafael? Quem quer a proteção de Deus, irmão? A proteção de Deus, ela está condicional à obediência. Pega o que Deus diz que vai te proteger e sai da linha e começa a fazer tudo que Provérbios, a palavra de Deus diz que vai trazer tragédia na sua vida para você ver o negócio. Por quê? Porque a proteção de Deus está em te livrar daquilo que não está nas suas condições. É te livrar do mal. É assim que você ora no Pai Nosso: livrai-me de todo o mal que você não procurou, o mal que você fugiu da aparência dele. A Bíblia diz fugir da aparência. O cara está orando: Senhor, livra-me de todo o mal, e está dentro da aparência do mal, ele está vivendo onde o mal habita. Deus está dizendo: você não pode querer a proteção de Deus se você está vivendo em desobediência. Quem aqui quer as promessas de Deus boas na sua vida se cumpra? Para quem que Deus dá uma promessa? Para quem está assim com Ele. A promessa se cumpre também condicionalmente, segundo a vontade de Deus. Que isso, pastor? Sim. Olha só, como que funciona a condição de Deus? Deus é fiel, Deus é fiel. Aí Deus disse para Jonas: Jonas, vai lá e prega que eu vou salvar aquele povo lá. Aí Jonas condicionalmente desobedece a Deus. Deus cumpre a vontade de Deus, mas as circunstâncias que Jonas vai precisar passar para chegar a se tornar um novo vaso na presença de Deus foi terrível. Deus, irmão, Ele tem uma promessa tremenda na sua vida, só que você é passageiro, irmão. Vai passar, e está passando muito rápido. E se você desde já não começar a se atentar, se você está vivendo e acessando o mundo espiritual, e vendo e ouvindo o que Deus está falando, você vai passar assim, ó, irmão, morto espiritualmente, morno, não vai acessar o reino espiritual, vai passar um monte de dificuldade que não é provação, porque provação é uma coisa boa. Provação é do jeitinho que Deus fez com Jesus. O Espírito Santo levou Jesus lá para o deserto para prová-lo. Aí ele foi aprovado, Deus promoveu ele. A prova vem de Deus. Fala assim: a prova vem de Deus. A prova é quando você está alegrinho, a coisa está dando tudo certo. Aí Deus fala: ele está tão alegrinho. Será que essa alegria é de Deus? Aí ele fala assim: vamos provar. Aí ele faz uma coisa dar errado. Aí ele prova você e fica olhando para você assim. Aí você murmura, fala: mas que desgraça, mas que inferno, mas que merda. Porque não é assim que fala? Eu não posso falar isso, mas você fala. Hã? Deu errado, aí já não, e joga tudo para o alto. Aí reprovou. A prova, irmão, vem para Deus te aprovar. Você está alegrinho, está uma benção, acontece uma coisa ruim, você fala assim: glória a Deus, vai dar certo. É difícil, mas isso é uma aprovação.
Agora, o que eu estou falando, irmão, é que o povo estava se colocando, olha aqui, se colocando em risco. E ele fala assim: pastor, eu estou na graça, está tudo certo, está tudo bem comigo, eu estou na graça. Só que ele fala da graça, irmão, e se tranquiliza na graça de uma tal forma, que ele vive uma vida como se Deus não reinasse na vida dele. Ele vive uma vida completamente endurecida. Deus está falando, ele nem se arrepende, ele nem enche o olho d'água mais, sabe, ele não consegue nem sentir tristeza pelo pecado, ele não sente, ele está ceguinho, o ouvidinho dele nem escuta mais a voz do Espírito Santo, porque ele acha que ele está certo do jeito que ele está. E por que ele acha que está certo, Otto? Porque nada está acontecendo de errado. Deixa eu falar uma coisa para você: se as coisas estão dando tudo certo na sua vida, não significa que Deus está aprovando. Não é porque está dando tudo certo que Deus está aprovando. Quem falou isso para você? Teve rei na Bíblia, rei, que viveu uma vida completamente, por que eu estou falando rei, irmão? Uma autoridade maior, depois de Deus na terra, era um rei. Aí o rei estava todo em pecado, todo arregaçado, fazendo do jeito dele, ficou 20, 30 anos fazendo aquilo, e Deus, ó, prosperando, ganhando batalha, Deus caladinho. Aí ele morreu. Aí Deus relata a história dele para nós ouvir na Bíblia, né? E esse foi o pior rei da Bíblia. Estava dando tudo certo, por quê? Porque Deus tinha uma promessa, irmão. Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra aqui sobre essa igreja, Deus tem uma palavra sobre a sua vida, Deus tem uma palavra sobre vocês, não por causa de vocês. Esse que é o engano do povo, pensar que Deus está velando para que a promessa se cumpra na sua vida. Não, a Bíblia diz que Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Se você for frouxo, ela vai fazer uma curva, ela vai passar por você, mas ela não vai se cumprir na sua vida, ela vai se cumprir na do outro. Foi assim que aconteceu com os reis da Bíblia. Davi podia ter construído o templo de Deus, aí ela fez uma curva, Davi não pôde ver a glória de Deus no templo do Senhor, teve que ser Salomão para construir. Deus fez uma curva. Moisés errou, mas foi um homem de Deus, não entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele quis fazer do jeito dele. Irmão, talvez você não está percebendo, mas as coisas estão aparentemente boas e às vezes nem estão. Às vezes você só acomodou mesmo e aceitou: a vida é assim mesmo, o que Deus tem para mim é isso aí mesmo. Quem está falando isso no seu ouvido é o diabo. Fala sem medo de errar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se você está acomodado, conhecendo o que você conhece de Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, e está tranquilo, você está satisfeito com o jeito que você está levando a sua vida com Deus hoje, você não sente nem tristeza de não estar orando do jeito que devia, de não estar lendo a palavra de Deus, de estar vivendo as coisas do seu jeito, se você não está nem triste, irmão, corre um grande risco de você estar totalmente endurecido na mão de Deus. E aí é o alerta que eu queria dar para a igreja aqui, irmão. Você pode participar a vida inteira aqui. Se você estiver endurecido, você vai viver, vai entender, mas não vai conseguir usufruir, sabe, desfrutar da promessa de Deus, das bênçãos de Deus e de tudo que Deus tinha preparado para você, para essa mesa linda que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma mesa de honra prometida para todo aquele que crê nele. Uma mesa de honra, na vista dos inimigos ainda. Você vai sentar nessa mesa? Ou você vai continuar, irmão, como se Deus não estivesse falando com você? Meu irmão, como que está a sua vida com Deus? Pergunta para alguém, mas tem que perguntar mesmo. Tem que confrontar. Você tem coragem de confrontar alguém aí? Cutuca ele aí e fala assim: como está a sua vida com Deus? Faz igual Jesus fez com Pedro, pergunta de novo. Ainda pela uma terceira vez. Por que confronta a terceira vez? Não lembra, né?
Você está dispersando? Olha aqui. Ele desceu na casa do oleiro, ele viu. Ele percebeu que por trás daquela roda, por trás daquele homem trabalhando, que não cita o nome do cara, ele viu lá fisicamente o cara amassando barro, simples, um trabalhador comum. Talvez ele ia mandar você ir na oficina, vai na oficina. Talvez ele ia mandar você vai lá no dentista. Deus fala, irmão, Deus fala. Se você estiver fluindo no Espírito Santo de Deus, as respostas de tudo que você precisa para a sua vida estão em todos os lugares, Deus está falando. Mas se você estiver endurecido e cheio de impureza, dificilmente você vai conseguir ver e ouvir. Tem alguém aqui passando por algum tipo de dificuldade na sua vida, que você está assim, sabe, aflito, ansioso, a coisa não está indo, parece que você está empurrando uma parede dessa aqui? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Falo na autoridade do Espírito Santo. Se você está empacado, vou falar assim ainda, empacado no mesmo lugar, entrando e saindo. E essa situação é a mesma narrativa, é a mesma situação, é o mesmo conflito, todo ano a mesma coisa. É financeiramente, todo ano a mesma coisa, a mesma historinha, a mesma conversinha de sempre. Sabe, é dentro do casamento, é na família, é a mesma coisa. O que é que está acontecendo, irmão? Talvez você não está escutando Deus, e não está vendo, e Deus está falando, e Deus está mostrando, e você vem no culto, e nada acontece, nada muda, a mesma coisa, aí você acomoda. O que é uma evidência, Valentim, de uma pessoa que está já endurecida? É uma pessoa que acomodou. Nada move ela mais em Deus, irmão, nada. Ela não tem iniciativa mais de orar, ela não tem força, ela está endurecida. Ela vem no culto e ela ouve todo domingo, vai orar, irmão, vai ler a palavra, sabe, vem no culto estudar, vem na reunião, não vem, escutou, entrou, saiu. Os olhos, está vendo, irmão, ele está vendo um problema. Deus chega lá na casa dele, ele olha o problema lá, aquela mesma briga, aquela mesma confusão, diariamente, 24 horas por dia, entrando, saindo, mesmo problema, irmão, o mesmo problema. Ele vê, mas ele não consegue ver a revelação de Deus, do que Deus está fazendo por trás daquilo. Quer um exemplo muito simples, irmão? Por trás até das artimanhas de Satanás tem uma lição de Deus. Olha que grande lição nós tiramos do dia da tentação de Jesus. Um cenário onde o diabo pessoalmente estava tentando Jesus, macabro, terrível. Pensa um ambiente carnicento que estava naquele deserto, naquele momento. A presença real do diabo lá, terrível. Por trás de tudo aquilo que estava acontecendo de ruim, toda aquela aflição, a tribulação que Jesus estava vivendo, grandes lições e revelações de Deus tinha naquilo. Nenhuma enfermidade é por acaso, nenhuma gripe é por acaso. Eu não estou dizendo que o diabo está em tudo, mas Deus está em tudo. Deus está em tudo. O diabo pode não estar, mas Deus está. Ele está no detalhe, ele está na coisa grande, na pequena. Ele está no prejuizinho, no prejuizão. Deus está. Agora, irmão, não cabe a nós julgar, será que aquele irmão está passando isso porque é Deus ou é o diabo, é provação, Deus está punindo ou Deus está abençoando? Não, irmão. O barco de Jonas afundou porque ele estava desobediente. E o barco do apóstolo Paulo também naufragou e afundou, e ele estava na obediência. Quem vai saber, irmão, é você. Quem vai saber é você. Jonas sabia, ele estava lá no barco, dormindo, tentando esconder de Deus, acomodado, endurecido. Deus foi lá e falou alguma coisa para ele dentro do barco? Foi os caras que foi lá, os companheiros de viagem. Falou, tem uma coisa errada aqui, nós precisamos fazer alguma coisa, o barco vai afundar. Jonas sabia, irmão, que era ele. Dentro da sua casa, se tem alguma coisa afundando, você sabe que é você. Mas sabe. Se tem alguma coisa lá financeira afundando, você sabe, irmão, quem que é o culpado. Aí você fala que é o governo que é o culpado. Jonas falou para eles, falou assim, não esquenta não, é que eu sou um homem de Deus, mas eu estou desobedecendo a Deus. Eu sou um homem de Deus
e eu errei. Ele falou assim: vocês querem resolver o problema dos seis? Joga eu fora do barco. Para ele, irmão, para ele, naquele momento, ele estava tão endurecido. Olha só o que aconteceu. Vocês só conhecem a história. Ele estava tão endurecido que ele podia ter falado assim: vamos orar, eu vou me arrepender. Vamos virar o barco para... Me deixa lá em Nínive, por favor, que eu errei, eu tinha que voltar. Vamos voltar. Não, ele falou assim: joga fora. Melhor, eu não tenho nada para dar certo mesmo, não. A narrativa dele foi essa: aí jogaram, irmão. Só que aí Deus falou assim: eu vou amassar mais um pouquinho. Que, irmão, cá entre nós, tem gente que gosta de estar aqui, ó. Tem gente que gosta. Ele não dá conta de viver abundantemente na presença de Deus, não dá. A hora que as coisas estão começando a fluir, que ele está obedecendo, que ele está andando certinho, aí parece que ele tem saudade de apanhar, de sofrer. Aí ele volta para o mesmo lugar de onde ele veio. Parece que tem gente que gosta de viver na miséria, no prejuízo, sabe? Tem gente que parece que gosta de viver, sabe, no meio de onde Deus não está. Aí ele volta. Jonas fez isso, ele falou assim: me joga lá. Ele achando que Deus não ia, agora eu morro, acaba o propósito. Deus tinha um propósito, porque Ele é soberano, Ele é dono do barro, Ele é dono da roda e Ele é dono do vaso. Quando Ele se desfaz, Ele amassa de novo. Se precisar ir para o fogo, vai de novo. Se precisar amassar, amassa de novo. Mas Ele fará, irmão. Escute, de você o que Ele quiser. Ele fará. Se preciso for, vai doer mais. Se preciso for, Ele vai amassar mais. Se preciso for, Ele vai te levar no seu estado final. Mas Ele vai cumprir o que Ele disse, porque Ele é Deus. Agora, entenda o que o Espírito diz à igreja. E eu encerro aqui. Ele falou assim: eu estou falando para dois povos. Agora eu vou perguntar para você está de que lado? Porque Ele falou: eu vou falar para um povo que está obedecendo e vou falar para um povo que está desobedecendo. Ele falou: se esse povo que está desobedecendo, eu já estou preparando. Irmão, Deus decretou. Quando que Deus decreta? Ele não vai decretar amanhã. Ele já decretou que quem vive na desobediência, Deus está preparando uma armadilha e uma desgraça para a vida dele. Está escrito. Está escrito. E para quem anda na condição de obediência, Ele está preparando a bênção, a prosperidade, a alegria. Está aqui na Bíblia. Ele falou: agora, esse é o meu decreto. Está no texto. Esse é o meu decreto. Jeremias, você vai falar para eles o seguinte: se quem está desobedecendo se converter, eu me arrependo da desgraça que eu estava preparando para ele e derramo a bênção. E para quem está vivendo na bênção, se ele desobedecer e sair da bênção, fala para ele que eu estou preparando a bênção para ele. Mas se ele não andar na condição da bênção, eu tenho uma desgraça ali, ó, preparadinha para a vida dele. Pastor, você não pode falar isso domingo? Posso, está na Bíblia, ué. Jeremias 18 está lá especificando, irmão, que a bênção de Deus na sua vida é condicional e não a graça. É a obediência. A obediência de Deus, diante da presença de Deus, dentro da graça, ela condiciona você a ser próspero, ser abençoado e fluir em tudo e prosperar em tudo que você está fazendo. Agora, cabe a nós, essa noite, fazer uma avaliação pessoal. Não é eu olhar para o outro, não é você olhar para mim, não é eu olhar para a Thalita, é você olhar para si e falar assim: e aí? Deus está reinando na minha vida? Ou eu estou reinando? Eu estou em que lado dessa mensagem? Eu estou do lado que está, sabe, esticadinho assim, uma maldição na vida. Por quê? Porque está andando totalmente desvinculado, endurecido da presença de Deus. Ou Deus está preparando a bandejinha, chegando com a benção assim, para me entregar a benção assim, ó. Como que está, irmão, a sua caminhada com Deus? Curva a sua cabeça, feche teus olhos. Pastor, mas eu não dou conta. Eu não estou falando do que você não dá conta, eu estou falando do que você dá conta. Deus não vai te cobrar o que você não dá conta, ué. Deus só vai te cobrar o que você dá conta. Primeira coisa que você vê é que essa conversa: eu não dou conta. Dá diante daquilo que você pode, que Deus te deu capacidade para isso. Você quer continuar, irmão, vivendo uma vida na terra infrutífera, longe do Espírito Santo? Qual que é o fruto que você está dando para Deus, irmão?
Irmão, isso é muito sério que eu estou falando aqui. O que é o fruto que você está dando para Deus, irmão? Para você permanecer na terra. Imagina que você é uma planta que Deus plantou aqui na terra. Você nasceu, existe, e Deus está procurando fruto na sua vida. Aí você fala: pastor, eu venho no culto domingo. Mas você está plantado, mas você está dando fruto? Você está aqui. Como muitas árvores estão plantadas por aí. Estão firmes lá na denominação. Como a planta está presa na terra. Mas e o fruto? É o fruto, irmão. Você está sendo frutífero. A cada ano que passa, você produz mais. A cada ano, você prospera, você está mais bonito. Porque uma árvore, ela, com o tempo, ela vai engrossando, irmão. Ela vai ficando mais forte. As raízes vão ficando maiores. A sua copa também. Se ela era pequena, dava pouco fruto, agora ela cresce. Se ela está sadia, ela dá mais fruto ainda. É sobre isso. Desde que você conheceu Jesus, você foi plantado. Mas como é que estão os frutos? A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e arrancada e lançada no fogo. Teve uma árvore na Bíblia que ele procurou fruto depois de 1 ano e não tinha dado nada. E ele falou: corta essa árvore e joga fora. De 1 ano. Aí Jesus intercedeu. Falou assim: não, deixa eu adubar ela. Deixa eu cuidar mais dela, que ela vai dar fruto. E aí, se ela não der fruto, a gente corta e lança fora. O que está preparado, irmão? Você sabe o que está preparado. Diante dessa palavra, você sabe o que Deus está preparando para você. Na mão de Deus tem uma flecha e tem uma bandeja. Na mão de Deus tem uma flecha para atravessar aquilo que está fora. Tem um machado para cortar as raízes e jogar fora. Mas na mão de Deus tem uma bandeja, que é um decreto para aquele que está condicionalmente quebrantado, pelo menos quebrantado, contrito, arrependido, entristecido de não estar vivendo aquilo que poderia estar vivendo. Cadê sua lágrima? Cadê sua tristeza? Cadê seu louvor? Cadê seu quebrantamento? Cadê o joelho no chão? Cadê o tempo sendo gasto na presença de Deus para mostrar que você realmente está quebrantado? Jeremias viveu num tempo que o povo não estava chorando. Aí Jeremias escreveu Lamentações. Deixa eu contar um negócio para você aqui antes de eu orar. Você não está conseguindo chorar, mas sabe que está errado. Você não consegue se arrepender com lágrimas. Você não tem quebrantamento no teu coração. Você sente que você está endurecido. Ainda, até para você tem esperança. Lamente. Sabe o que é lamentar, irmão? Deus, eu não consigo chorar, mas eu sei quem eu sou. E aí começa a falar diante de Deus: eu tenho feito isso, eu tenho errado nisso, eu preciso mudar isso. Isso é lamentar. O lamento, ele antecede o choro, o quebrantamento. O lamento, ele vem antes. É por isso que muitas vezes tinha pessoas que eram contratadas para lamentar e chorar nos velórios. O próprio Deus falou: gente, troca o riso por lamento. Ele está dizendo assim: para de dar risada se você percebe que você está fora, e começa a lamentar. E lamentar não é nada mais, nada menos do que pôr o joelho no chão e começar a abrir o seu coração e mostrar para Deus a condição que você está. Você não chora mais. Eu estou falando para quem não chora mais, não consegue, não tem, é uma frieza espiritual, ele já está todo arrebentado, endurecido na mão de Deus. Ele não consegue mais sentir tristeza, temor por Deus. Ele não tem mais, ele perdeu o temor. Para ele tanto faz. O coração dele está tão endurecido que para ele assim: se der bom, se não der, eu vou para o inferno mesmo. Está quase desse jeito já. Deixa eu falar para você, Deus está te dando uma chance essa noite. Uma chance, como ele falou para Jeremias: conserta a sua vida naquilo que você pode, naquilo que você tem para oferecer a Deus. Se você não tem nada, lamente, porque lamentar você consegue. Você consegue falar: Deus, eu não dou conta, Deus, eu sou isso, Deus. Insista até que Deus venha, porque é assim que todos os homens procederam na palavra de Deus. O profeta falou: eu vou me colocar na torre como sentinela, eu vou insistir até o Senhor vir.
Eu vou insistir até o Senhor vir. Te pergunto, irmão, você está insistindo em quê? Onde você está gastando a sua energia e seu tempo? Pai, no nome de Jesus eu oro pela tua igreja, oro pelo teu povo. Espírito Santo, o Senhor está aqui nessa noite através dessa palavra. O que o Senhor tem preparado para nós? Uma flecha, Deus, ou uma bandeja? O que o Senhor tem preparado para o teu povo? Uma palavra de tristeza, de luto, de lamento, de desgraça, de prejuízo, ou uma palavra de vitória, prosperidade, de saúde, de alegria, de paz? Tudo isso, irmão, está decretado. Escolha o lado que você quer ser servido. Escolha o lado essa noite. 1000 cairão ao lado e 10.000 à direita, mas aquele que procede bem não cairá. Não cairá. E se estragar na mão do oleiro, ele refaz um vaso novo. Coloca a mão no seu coração nessa noite. Eu entendo que essa mensagem falou com você, como falou comigo. Lamente, irmão. Procure o Senhor pelas madrugadas. Ele vai te acordar. Ele vai te acordar. Quando Ele te acordar, saiba, Ele está dizendo assim: lamente. Lamente. Chore. Clame a Deus. Porque se Deus está ainda, irmão, incomodando você, é porque o Espírito Santo te ama. Se Ele ainda está confrontando você, é porque você ainda tem ouvido para ouvir e olho para ver. Porque muitos já estão cegos, endurecidos e destruídos. Mas nós não. Nós estamos aqui diante da presença de Deus e de uma palavra cheia de graça e misericórdia e de perdão. Que essa palavra alcance você essa noite. Você esteja cheio da graça de Deus. Fala assim: Senhor, eu não entendo. Diga mais forte: Senhor, eu não entendo por que as coisas acontecem muitas vezes na minha vida e nem da do próximo. Diga assim: Senhor, eu não tenho nada a ver com o que acontece na vida do próximo nesse sentido, mas eu tenho responsabilidade para julgar o que acontece na minha vida e o porquê acontece. Lembra dessa palavra, meu irmão? O barco de Jonas afundou porque ele estava errado, e o barco de Paulo afundou porque estava certo. Se seu barco estiver afundando, faça essa pergunta: de que lado que eu estou? Do lado da flecha ou do lado da bandeja? Se você entendeu essa mensagem, levanta sua mão bem alta, dá uma glória a Deus. Aplauda Jesus, que é dono dessa igreja. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, amém. Nesse momento eu queria te convidar a se colocar de pé, para a gente estar dando encerramento ao nosso culto. Antes da gente encerrar, eu queria te convidar a curvar sua cabeça nesse momento. Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Jesus, por nos confrontar nessa noite e nos levar a entender, Deus, verdadeiramente aonde nós estamos no Senhor. Verdadeiramente, Jesus, se nós verdadeiramente estamos vivendo, Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Oh, Jesus, nos leva, Deus, a nos arrepender, Jesus. Nos leva, Senhor, a voltar a viver o primeiro amor, Jesus. Essa palavra de hoje, Deus, foi confirmação da palavra que foi ministrada aqui semana passada. Todos os dias o Senhor vem falando conosco aqui, Deus, de uma forma sobrenatural, Pai. Obrigado, Deus, por esta palavra. Jesus, que essa palavra possa ter penetrado o coração de cada um aqui nessa noite. Que nós venhamos sair daqui nessa noite, Deus, e refletir, Senhor, verdadeiramente, Jesus, quem tem governado nossa vida. De qual lado nós temos caminhado. Se verdadeiramente as nossas vidas têm sido pautadas ao Senhor. Se verdadeiramente nossas vidas têm sido pautadas diante da Tua vontade, Pai. Deus, mais uma vez, obrigado por essa palavra. Gratidão, Jesus, porque o Senhor tem falado conosco de uma forma sobrenatural. O Senhor todos os dias, Deus, tem nos atentado a entender, Pai, e nos levado a viver, Pai, o arrependimento diante da Tua presença. Que nessa noite, Deus, nós viemos nos arrepender, Jesus.
e voltar a viver verdadeiramente aquilo que o Senhor nos chamou para viver, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Quem estava aqui semana passada pode entender que é confirmação de Deus isso que o pastor ministrou essa noite. Deus, Ele quer levar a igreja a viver o primeiro amor. Eu não sei aonde você se encontra nesse momento em Deus, mas hoje Deus está te dando a oportunidade de se arrepender e de viver algo novo diante da presença dEle. Deus tem falado aqui de uma forma sobrenatural, igreja. E eu convido a igreja nessa noite a abrir mesmo seu coração para tudo que foi ministrado aqui nessa noite. Deus todos os dias vem falando. Às vezes nós entramos aqui com o coração endurecido e saímos da mesma forma, mas que nessa noite nós venhamos sair daqui totalmente com o nosso coração vazio de nossas vontades e cheio da presença de Deus. Porque o Senhor quer governar a nossa vida. Que nessa noite você deixa para trás tudo aquilo que tem governado a sua vida e começa verdadeiramente a abrir seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Glória a Deus. Amém. Quem toma posse dessa palavra nessa noite, dá um glória a Deus com fé, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por essa palavra, Senhor. Antes ainda de eu dar o início, de eu dar o encerramento no culto, eu quero deixar aqui um convite muito especial para você, igreja. Todas as terças-feiras a gente tem tido um estudo maravilhoso. Você precisa estar aqui. Você precisa fazer parte desse momento. Eu te convido, eu sei que às vezes a nossa semana é meio corrida, mas eu te encorajo, te incentivo a estar aqui terça-feira. Eu te incentivo a colocar na sua agenda para que você terça-feira possa estar aqui para receber algo sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Levanta sua mão nessa noite. Que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um, hoje para todos sempre. Todos dizem amém. Glória a Deus. Que Jesus abençoe cada um de volta para sua casa. Amém.